E começando o vídeo de revisão do episódio 454 do arco Itachi Shinden-Ren, ou se vocês preferirem, Itachi Shinden-Ren. E para começar, esse episódio foi 99% diferente da Light Novel. Teve uma situação similar, mas que aconteceu de forma completamente diferente. Mas diferente do episódio anterior, esse episódio foi simplesmente excelente. E bem no início, naquele momento onde o Fugaku parabeniza o Itachi por ter despertado o Sharingan, é a primeira vez que nós vemos uma certa aversão à individualidade do clã Uchiha. O amigo dele tinha acabado de morrer e o Fugaku, ao invés de tentar consolar o filho, estava ali alegre e sorridente por ele ter despertado o Sharingan. Aí talvez alguns de vocês pensem o seguinte: mas que filho da puta insensível, que frio, que desgraçado. Mas não é bem assim, meus amigos. Um dos defeitos dessa adaptação em relação à Light Novel é que eles não estão conseguindo mostrar muito bem o lado de vários personagens ali, como é o caso do Fugaku, que na Light Novel era quase um co-protagonista. Ele estava tentando apaziguar o clã ao mesmo tempo que tentava agradar a vila. Aqui mesmo, nós vemos que ele sabia que a vila ia observar as habilidades do Itachi e fala sobre toda a influência que o Sharingan possuía. Ele sabia que os Uchihas, ou Uchihas se vocês preferirem, eram prestigiados e possuíam uma força importante para a vila. Eu não culpo o Fugaku nesse momento, pois na Light Novel ele estava recebendo pressão tanto do lado da vila quanto do lado do clã. O Itachi representava uma preciosa ligação entre o clã e a vila, alguém que poderia diminuir a tensão entre as duas partes. Mas acabou que, por pressão dos Uchihas, o Fugaku teve que usá-lo como espião do clã e, em contrapartida, o Danzou usou ele para espionar os próprios Uchihas. Eu acho que, no final das contas, o Itachi realmente não tinha total compreensão sobre o que o seu pai estava passando, ou o significado da honra de um clã. Como nós vimos no episódio anterior, onde ele começa a se perguntar por que as pessoas se sacrificavam tanto por seus clãs. O Itachi estava pensando na vila como um todo, mas ao mesmo tempo excluindo o seu próprio clã se fosse necessário. Já o Fugaku estava tentando salvar as duas partes, só que não conseguiu. Em seguida nós temos o treinamento do Shisui, que pelo que eu entendi o Shisui é um Chunin em treinamento e o objetivo dele era seguir rastros ao mesmo tempo que ele mantinha o Genin em segurança, que nesse caso era o Itachi. Eu aposto que muita gente gostou dessa parte, pois resgata aquele feeling do ninja mais real. Nós vemos como um ninja comum faz para despistar um perseguidor, criando chamarizes para tirar o seu perseguidor de sua rota, como o perseguidor tem que conhecer o ambiente para conseguir diferenciar o que é um rastro real ou o que é um chamariz. Além disso, foi muito legal vermos o desenvolvimento da relação entre o Itachi e o Shisui. Eles eram realmente como irmãos, e mais uma vez eu fico triste com o anime não ter mostrado todo o lado do Shisui. As finanças da família dele estavam acabando, o pai dele, o Kagami, estava inválido por causa de um ferimento de guerra, e além disso ele estava ficando senil, ele já não reconhecia nem mesmo o próprio filho. Talvez, para quem não sabe, apesar dos Uchihas serem um clã, cada família tem seus problemas. Ensinar ao Itachi e o tempo que eles passavam juntos era meio que uma fuga daqueles problemas. Era um momento onde o Shisui se sentia livre. Na Light Novel, dá a entender que o Shisui sofria de depressão profunda. Aquela carta que a polícia de Konoha rachou com ele não foi feita pelo Itachi, foi feita por ele mesmo. Ele realmente estava deprimido, ele realmente não estava mais aguentando aquela situação. E após isso, nós chegamos ao grande ponto alto do episódio, que é a luta contra os Zambus. Eu me surpreendi muito nessa parte, não pela animação acima da média ou pela sequência de ação espetacular que nós tivemos aí, mas pela situação mostrada ali. Nós vimos 3 Zambus da Raiz perseguindo um Zambu de Konoha que tinha informações sobre um traidor, que apenas estava levando as informações para o Hiruzen para que o traidor pudesse ser julgado adequadamente, para que eles realmente pudessem analisar a situação, enquanto a Zambu Raiz queria resolver tudo da forma mais extremista possível, chegando ao ponto de matar um companheiro de Konoha para impedir que as informações chegassem ao Hiruzen.
Eu achei isso foda, cara. É Konoha versus Konoha. E sinceramente, o Hiruzen sempre foi um líder compassivo demais. Principalmente quando a coisa envolve um amigo dele, o Danzou, ou então um aluno dele, o Orochimaru. Ele deixou de tomar a decisão certa em determinados momentos, por causa do excesso de carinho. Como ele mesmo diz na luta contra o Orochimaru, que ele admite que toda aquela situação chegou naquele ponto por causa do excesso de carinho. E mais tarde, quando ele é invocado como Edo Tensei, ele também admite que ele foi fraco. Ele também admite que ele deixou tudo nas mãos do Danzou e acabou que nós tivemos o massacre do clã Uchiha e toda aquela situação que nós vimos. E alguma coisa me diz que o Naruto também vai seguir por esse lado do líder compassivo demais e que vai acabar dando em merda. Principalmente quando se trata do Orochimaru, aí livre, leve e solto. Mas isso é assunto para outro vídeo, para outra discussão. E a luta contra esses Zambus dispensa comentários. Às vezes eu sinto uma certa saudade desse clima mais voltado ao ninja mais real, lutas com o uso de ferramentas ninjas, ninjutsus mais básicos, etc. Claro que eu não estou dizendo que, ai meu Deus, o mangá tem que ser assim ou algo do tipo. Eu só sinto saudade às vezes. Eu não tenho nenhum problema com lutas com bichos gigantes e superpoderes. Afinal, tudo isso já existia desde o Classic, mas infelizmente parece que as pessoas esquecem disso e começam a reclamar do que está acontecendo atualmente na história como se fosse alguma novidade. No Classic nós já tínhamos lutas com bichos gigantes e ninjutsus que conseguiam mudar a paisagem. Não se esqueçam disso. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema. Eu acho que Naruto ele já deixou bem claro as bases que ele iria seguir desde o começo. E como eu já falei em um vídeo passado no meu canal antigo, Naruto tem lutas e lutas, dependendo do personagem, da situação e das circunstâncias. Nós teremos lutas com o nível titânico ou lutas no nível mais estratégico, no nível mais realista, usando ferramentas ninjas e etc. Vai depender da situação. Naruto é um mangá que oferece cenários para todos os gostos. A única coisa que o leitor tem que fazer é ser abrangente, é ser eclético e tentar gostar de tudo um pouco. Se você fica preso a um personagem, momento, situação, a um tipo de luta ou qualquer coisa do tipo, você só estará se limitando. Você só estará deixando de aproveitar tudo que o autor tem para te oferecer. Eu mesmo cresci lendo HQs da DC que colocam um nível de poder que Naruto tem hoje no bolso. Eu cresci vendo tokusatsus com robôs gigantes e tudo mais, e eu curtia. Por isso eu não entendo esse nível de exigência que a nova geração tem hoje em dia. É simplesmente irracional para mim. Agora, voltando ao foco da revisão, eu dou um destaque ao fato dessa luta ter acabado de forma bem fora do convencional. Eles não conseguiram impedir a morte do Anbu de Konoha, mostrando que por mais que o Shisui e o Itachi fossem habilidosos, eles ainda eram crianças. Lhes faltava experiência em combate, algo que aqueles Anbus tinham de sobra. Enfim, meus amigos, só para terminar aqui, eu posso dizer que apesar de ter adorado esse episódio, para mim foi o melhor episódio até agora desse arco inteiro, ele não foi uma boa adaptação, infelizmente. Tudo isso não aconteceu na Light Novel, e a Pierrot pulou direto para o momento onde o Itachi entra na Anbu. Na Light Novel, nós vemos ele fazendo o exame de Chunin, se tornando Chunin, fazendo a missão para entrar na Anbu, que é a missão onde ele enfrenta a Kohinata Mukai junto com o Shisui, que era algo que eu estava esperando desde que esse arco começou e a Pierrot não adaptou. Eu estou profundamente decepcionado com essa falta de fidelidade. Na Light Novel, nós temos uma história muito mais séria, profunda e mais detalhada do que nós estamos vendo aqui. Sendo sincero com vocês, eu estava muito empolgado com a adaptação das Light Novels no anime, mas depois desse arco eu perdi um pouco as minhas esperanças. Eu não estou dizendo que está ruim, deixo bem claro aqui, mas é praticamente um filler em relação à Light Novel. Até agora está 90% diferente. Uma coisa ou outra é que faz jus à Light Novel.
Agora eu fico aqui imaginando como é que eles vão adaptar as outras light novels, pois Gaara Hiden, Kakashi Hiden e Sasuke Shinden possuem cenas de violência fortíssimas. E quem já leu sabe do que eu tô falando. O filho da Karryo morrendo nos braços dela que o diga. Então é isso, meus amigos, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da revisão. Infelizmente, talvez essa revisão tenha saído muito longa e eu não tenha sido tão abrangente, mas eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, eu fico por aqui e nós nos vemos no próximo vídeo.